Olá! O batismo em água, o que é? Regenera e salva? Todo indivíduo nascido no mundo tem a natureza pecaminosa e é um pecador que necessita da salvação de Deus. Esta é uma verdade fundamental das Sagradas Escrituras que muitas pessoas reconhecem. Por isso, muitos concordam que é preciso nascer de novo para entrar no céu, como disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como se pode obter este novo e necessário nascimento espiritual, ter os pecados lavados e ser salvo do juízo vindouro? Muitas teorias são apresentadas no tocante ao meio de ir para o céu e também várias doutrinas concernentes à salvação da alma são sustentadas por diferentes escolas religiosas. Mas em quem devemos acreditar? Como podemos saber o verdadeiro caminho da salvação? Entre todas as teorias e doutrinas conflitantes de homens, como é que podemos ter a segurança na alma, poder dormir tranquilo sabendo que o que fizemos, no que cremos, aquilo está nos levando para o céu? Alguns acreditam e ensinam que o batismo nas águas é o sacramento pelo qual se conclui o novo nascimento e se recebe a salvação eterna. Esses nos diriam: o batismo opera o perdão dos pecados, livra da morte e do diabo e confere a salvação eterna a todos os que creem nisto. O batismo, dizem eles, é o meio pelo qual o Espírito Santo faz que nos apropriemos de todas as grandes coisas que Cristo fez por nós. E também é o meio eterno, associado à palavra de Deus, que oferece ao homem a graça que Cristo mereceu, comunicando-lhe essa graça e com ela o sela. Este pensamento está no Catecismo Luterano. Sem o batismo, dizem, não se pode alcançar o céu, nem mesmo uma inocente criança. Se uma pessoa é batizada, ela é regenerada, feito nova e recebida na comunhão do Deus triuno. Claro, segundo este ensinamento, estes pensamentos. O batismo é uma ordenança divinamente instituída, a qual todo verdadeiro Filho de Deus se submete. Esta é uma verdade estabelecida na Bíblia, conforme Mateus capítulo 28 e versículo 19, a ordenança do batismo é para todas as nações e está relacionada com a promessa feita por Cristo de estar conosco até a consumação do século, no versículo 20. Isto é o que ensinamos e em que realmente cremos. Mas as Escrituras nunca ensinam que o batismo é uma ordenança salvadora que proporciona a salvação eterna e o novo nascimento para a alma. Não está concentrada no batismo, no ato batismal. Examinemos a palavra de Deus para ver o que ela diz sobre o batismo, salvação e novo nascimento. A ordem para batizar em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Senhor comissiona seus discípulos para ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Bem, primeiro, eles deveriam discipular todas as nações e depois batizar todos os que se tornassem discípulos. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16,
A ordem é claramente relacionada com a crença no Evangelho. Note o que diz lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Os que creem devem ser batizados. Os que não creem, em seu coração, isto é claro, não é uma crença de conhecimento na mente, serão condenados, mesmo se forem batizados. A última frase do versículo mostra definitivamente que a salvação depende da fé e não do batismo. Paulo confirma isto em Gálatas capítulo 3, versículo 26. O que ele diz lá? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O versículo seguinte fala do batismo dos que são filhos de Deus. João capítulo 3, versículo 16 e Atos capítulo 13, versículo 38 e 39 também afirma, indubitavelmente, que somente a fé em Cristo salva. Em Atos, a ordem para o batismo é cumprida. Pedro pregou no dia de Pentecostes aos judeus e prosélitos, ou seja, gentios convertidos ao judaísmo, a maravilhosa mensagem da ressurreição do mesmo Jesus que eles tinham crucificado e da sua exaltação à condição de Senhor e Cristo. Quebrantados, eles perguntaram, essas pessoas ao ouvir foram tocadas pelo Espírito Santo. Que faremos, irmãos? Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados e se juntaram aos discípulos, essas pessoas, né? Atos capítulo 2 e 37, versículo 38 e 41. Aqui a remissão dos pecados está relacionado ao batismo, como também é o caso em Atos capítulo 22, versículo 16, a respeito de Paulo. Essas são as duas únicas escrituras que falam acerca da remissão ou lavagem dos pecados por meio do batismo. Temos de examiná-las atenta e cuidadosamente. Nota que essas palavras foram dirigidas somente aos judeus, justamente culpados de crucificar Jesus, e a Paulo, o perseguidor de Cristo e de sua igreja. Não são nunca dirigidos aos gentios, como pode ser visto, por exemplo, um gentil sendo convertido em Atos capítulo 10, lá temos a história de Cornélio. Os judeus precisavam arrepender-se do fato de terem crucificado a Jesus e manifestar isto publicamente por meio do batismo, no nome daquele que havia rejeitado, ou melhor, sobre a autoridade do nome daquele que havia sido rejeitado. Dessa maneira, o pecado público deles seria publicamente lavado e remido pelo batismo. O mesmo se aplicava à perseguição de Paulo a Jesus e aos seus discípulos. Aqui, os que receberam a mensagem de Pedro arrependeram-se e creram em Jesus como o Cristo, ou seja, o Messias, submeteram-se ao batismo em nome dele, sobre a autoridade dele, e receberam o dom do Espírito Santo e foram salvos. A remissão dos pecados diante de Deus acontece somente pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Dele, ou seja, de Cristo, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos capítulo 10, versículo 43, mas veja também Atos capítulo 3, versículo 19, capítulo 5, versículo 31, capítulo 13, versículo 38 e 39. Também Atos, capítulo 2, versículo 38 e 22 e 16, falando do batismo para a remissão e lavagem dos pecados, se refere a pecado específico, óbvio e público da crucificação do Messias e da perseguição dele
e de seus discípulos falam da remissão pública e da lavagem destes grandes e específicos pecados. Tais pecados diz respeito somente aos judeus e não aos gentios. Portanto, os 2 versículos acima se harmonizam com todos os que foram mencionados anteriormente. Mas, se forçados a significar remissão de pecados diante de Deus, vai chocar-se com Atos capítulo 10, versículo 43, por exemplo, assim como com outras escrituras no tocante ao perdão de pecados. Isto é impossível, porque não há desacordo ou contradição dentro das Sagradas Escrituras. Depois, em Atos, Filipe volta a Samaria e prega Cristo ao povo. À medida que criam, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, por Filipe. Confira isto em Atos capítulo 8, versículo 12. Um homem chamado Simão também professou fé, ou professou crer, e foi batizado, mas logo se tornou evidente que seu coração não era reto diante de Deus. Pedro disse-lhe que estava em fel de amargura e laço de iniquidade e que pereceria, mesmo tendo sido batizado. Confira isto, Atos capítulo 8, versículo 13 e versículos 20 até o 23. Isso refuta vigorosamente a doutrina de que o batismo salva e garante a vida eterna. O mesmo capítulo fala sobre o oficial da Etiópia que lia as profecias de Isaías a respeito de Jesus Cristo e seus sofrimentos por nossos pecados. Ele lia Isaías capítulo 53. Sem dúvida alguma, ele sorveu ansiosamente as maravilhosas notícias que Filipe lhe contou. A fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, agiu na alma daquele homem para que cresce e recebesse a Jesus Cristo. Então, desejou expressar a fé interior em Cristo por meio do ato exterior do batismo. Filipe respondeu imediatamente ao pedido dele e ambos desceram a água. O novo convertido foi batizado e seguiu o seu caminho jubiloso. Atos capítulo 8, versículos 27 a 39. Em Atos capítulo 10 e 16, o evangelho é pregado aos gentios. Eles creram, receberam o Espírito Santo e foram batizados. O ansioso carcereiro de Atos, capítulo 16, perguntou: "Que devo fazer para que seja salvo?" E a resposta foi: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo." Atos, capítulo 16, versículo 31. Não há nenhuma menção nesse versículo ao batismo como requisito à salvação. Porém, quando essas almas creram em Cristo, receberam o Espírito Santo, foram salvas. Então, confessaram isso publicamente, sendo batizadas em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Paulo pregou em Corinto, a ordem era a mesma. Também, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Atos capítulo 18, versículo 8. Em nenhum lugar na Bíblia há um registro de que alguém que tenha sido batizado, a não ser os cristãos professos, e nunca há menção de crianças sendo batizadas. Algumas pessoas têm presumido que bebês e crianças pequenas estavam incluídas nos batismos familiares, como em Atos capítulo 16, versículo 15, e também no versículo 33, mas o contexto das passagens não dá apoio a tal suposição. No tocante à casa de Lídia, os seus membros são considerados irmãos. Veja Atos 16, capítulo 16, versículo 40. E quanto à casa do carcereiro, no mesmo capítulo, a palavra do Senhor foi pregada a todos, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, versículo 34. Tais coisas não poderiam ser ditas de crianças e bebês?
Deixai vir a mim os pequeninos, não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 14. E isto é sempre citado quando o assunto é batismo de crianças, mas esse versículo não tem a menor relação com o batismo. Não há nenhuma palavra sequer em todo o contexto, lá onde o Senhor falou essas palavras, que fale sobre batizá-las. E interpretar a passagem desta forma é distorcer essa escritura, isto é, significa ler algo que não está nela, criar uma situação do qual não está naquela história, nem naquele registro. Jesus pegou aquelas criancinhas nos braços, colocou as mãos sobre elas e as abençoou, mas não as batizou. João capítulo 4, versículo 2 diz claramente que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Portanto, ele não as batizou, nem está escrito que tenha dado instruções para outros fazê-lo. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, mostra o significado e o propósito doutrinal do batismo. O apóstolo inspirado escreve: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esses versículos ensinam que o batismo é a pública identificação com Cristo e com sua morte por nós. É o nosso sepultamento com Ele. Descer às águas e ser imerso é entrar na semelhança da sua morte. É uma figura de sua morte por nós. Dessa maneira, o batizando admite que, sendo pecador, merece morrer. Coloca-se simbolicamente no lugar de morte, onde Cristo esteve, confessando de modo público sua fé na morte de Cristo pelos seus pecados. O velho pecador é colocado na posição de morte, professa ter morrido com Cristo. Esta verdade está no versículo 8. O sair da água simboliza a ressurreição e a confissão de fé do batizando de que é uma nova criatura em Cristo Jesus, e de que agora andará em novidade de vida, a vida cristã. O batismo não dá nova vida. É simplesmente, se eu posso dizer essa palavra, simplesmente um ato que demonstra que a pessoa já tem e que se propõe a andar nela. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 afirma que o batismo não remove a imundícia da carne, mas é a resposta de uma boa consciência diante de Deus, obtida pela ressurreição de Jesus Cristo. O que o batismo tipifica? A morte e a ressurreição de Cristo. É o que salva a alma. Era isto que Pedro se referia. Aquele ato batismal, o seu significado, dava garantia à alma do crente que ele estava agora tendo uma nova vida em Cristo. Aquilo que aconteceu no momento da salvação. A respeito do novo nascimento mencionado no início deste vídeo, lemos em João capítulo 3, versículos 5 a 7, as palavras do Senhor: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo, disse o Senhor. Alguns dizem que nascer da água, neste versículo, e do Espírito, significa batismo. Ali se nos diz que a água do batismo e a palavra de Deus, que está na e com a água,
são usadas pelo Espírito de Deus para regenerar a pessoa. Então, segundo alguns mestres, essa pessoa é nascida de novo, e isto é o novo nascimento. O que a Bíblia fala sobre isto? O que ela declara a respeito do novo nascimento? O que ela diz? Como podemos determinar o que é nascer da água e do Espírito? Um princípio estabelecido em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20, seria útil aqui onde eu vou citar. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Isso significa que não podemos interpretar nenhuma passagem bíblica fora do que é dito nas Escrituras sobre o mesmo assunto, nem lhe dar a nossa própria interpretação. A Bíblia é a sua própria intérprete no poder e iluminação do Espírito Santo que a escreveu. Então, o que diz a palavra de Deus sobre o novo nascimento? Em João capítulo 3, o Senhor explica como nascer de novo. Ele fala a respeito de crer no Filho do Homem levantado na cruz. Note o que ele disse no versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nesse versículo não fala nada de batismo para ser salvo ou ter a vida eterna. João capítulo 1 nos diz que aquele que recebe Jesus Cristo e crê em seu nome são filhos de Deus. Note o que diz lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seria o Evangelho de João capítulo 1, como nós já dissemos, versículos 12 e 13. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora está em 1 João, a sua epístola, 1 João capítulo 5, versículo 1. O novo nascimento, portanto, acontece quando se recebe e se crê em Jesus Cristo, o Salvador. É realizado por Deus e não por vontade ou esforços humanos, que certamente rejeita o batismo feito por homens. Paulo disse aos coríntios que eles foram gerados pelo Evangelho, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Tiago escreveu, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pedro acrescentou com muita clareza, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 e 25. Os versículos acima nos ensinam que a nova vida é comunicada pela palavra de Deus, a palavra do Evangelho, em que se crê na alma. O instrumento e o sacramento que o Espírito de Deus usa para gerar o novo nascimento é a palavra de Deus, não a água do batismo. Em concordância com isso, Efésios capítulo 5, versículo 26, dá um exemplo definitivo da água como símbolo da palavra de Deus. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. À luz dessas várias passagens que iluminam João capítulo 3, versículo 5, só pode haver uma interpretação para nascer da água e do Espírito. Neste caso, a água tipifica a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de Cristo, esta que o Espírito de Deus usa para realizar o novo nascimento no crente. Essa é a harmonia bíblica. O novo nascimento que é necessário para entrar no reino de Deus é produzido pela palavra de Deus e comunicada à alma por meio
da iluminação e poder do Espírito de Deus. Se o batismo é introduzido nesse contexto, cessa a harmonia e surgem as contradições. Mais uma passagem precisa ser examinada, a qual algumas pessoas utilizam para ensinar a regeneração por intermédio do batismo. Note a passagem. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Essas passagens dizem que a lavagem da regeneração é feita pela água do batismo, assim dizem eles. Entretanto, o versículo mostra que não é por obras nem por nenhuma outra coisa, mas somente pela misericórdia divina que somos salvos e regenerados pelo Espírito de Deus. Ler água de batismo nesse versículo é um desvaneio e algo sem sentido da mente humana. Seria razoar, fazer conjectura nas Escrituras, em vez das Escrituras, de ler ela, como fez Paulo em Atos capítulo 17, versículo 2. Quando uma pessoa é salva, não recebe apenas a vida eterna e o perdão dos pecados, ela é habitada também pelo Espírito Santo e recebe uma nova natureza que é sensível ao ensino e à direção do Espírito Santo. Portanto, um crente em Cristo é capacitado pela graça a deixar sua luz brilhar diante dos homens para que possam ver suas boas obras e glorificar ao Pai que está nos céus. O Senhor falou isto em Mateus capítulo 5, versículo 16. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós as fazemos porque somos salvos. Note este versículo. Pois somos feitura dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Bem, amigo, você que me assiste, não é inconfundivelmente claro o que analisamos nas Escrituras Sagradas, que a água do batismo não salva a alma, não produz o novo nascimento, nem a vida divina, pois o propósito do batismo nunca foi esse, e ele jamais foi ministrado a alguém nos tempos bíblicos, a não ser a crentes professos em Cristo? Você entende plenamente que a remissão dos pecados e o novo nascimento são obtidos apenas mediante uma fé viva em Cristo e em sua obra expiatória por nossos pecados, e de modo algum seria pelo batismo? Não dependa do seu batismo nem de nenhuma outra obra religiosa para qualificá-lo para o céu. Tais coisas são edificações sobre a areia, acerca dos quais o Senhor nos advertiu em Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27, que se desfarão na tempestade do julgamento e que quem nelas descansar ficará perdido para sempre. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não pelas obras. Abra mão de suas obras e lance-se sobre a graça e a misericórdia de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você nascerá de novo, pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Aí você será salvo, regenerado, estará seguro de que verá o reino de Deus e entrará nele, pois é um filho de Deus para toda a eternidade. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que ela penetre na sua alma.
e possa criar em você, que me assiste, esse sentimento e esta clareza trazida pelo Espírito Santo, apoiada na palavra de Deus, não simplesmente no sentimento. As pessoas que foram batizadas por aspersão quando crianças sempre perguntam se devem ser batizadas novamente por imersão quando se convertem e são salvas pela fé em Jesus Cristo. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta ocasião das crianças. Isso seguramente é mais importante que qualquer forma errada de batismo. Alguns respeitáveis professores da Bíblia advertem que essa instituição introdutória ao reino dos céus, a esta esfera de fé cristã na terra, não precisa ser repetido. Caso essa pessoa venha a ser salva depois de adulto, porque quando ela foi batizada, quando criança, ela não tinha nenhuma fé, eram os pais dela. Todavia, há indivíduos não satisfeitos com o seu batismo na idade quando era criança e deseja ser imerso como crente em Cristo, claro, depois de salvo. Pessoas que foram batizadas quando criança, pois além da forma e o tempo estava errado, quem os batizou não era uma pessoa salva. Então tudo isto não fecha com o ensinamento bíblico de uma pessoa verdadeiramente batizada conforme o padrão bíblico. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.